CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Nós vamos dar alguns avisos antes da reunião. É que a nossa casa possui estudos de domingo a domingo. Estudamos as obras básicas em todos os dias da semana, em vários horários. Estudamos as obras de Leon Denis, as obras de Dona Ivone e as obras de André Luiz. E quem quiser estudar conosco é só procurar os dirigentes para as devidas informações. Escolher o dia e horários que pode estudar e vir estudar conosco. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados de 8 ao meio-dia. São em torno de 300 famílias assistidas. Elas chegam aqui pela manhã, tomam o café da manhã, crianças, pais, vão para as salas estudarem, estudam todos o mesmo tema e almoçam e retornam aos seus lares. Nós assistimos essas famílias também com cestas básicas, tratamento dentário e tem várias outras atividades que elas participam na nossa casa. Nós sempre estamos necessitando de ajuda, tanto para compor as cestas básicas que são doadas a elas todo mês e também na alimentação delas aqui no sábado e em outros dias da semana que elas comparecem à nossa casa. A gente pede, sim, 1 quilo de alimento não perecível. Uma vez no mês, quem puder nos ajudar, será bem-vinda a ajuda. Nós necessitamos também de material de limpeza, como água sanitária, pano de chão, detergente, tudo que usa para limpar uma casa. Nós usamos e muito aqui na nossa casa, porque a casa é grande e gasta muito material. Então toda ajuda que vocês puderem é bem-vinda para nós. Nós pedimos que, por favor, desliguem os celulares e quem precisar de atendimento fraterno é só permanecer sentado, que no final da reunião alguém irá atendê-lo. A nossa palestrante de hoje é a nossa querida Aparecida Cruz. Ela é lá do Leon Denis, companheira de longos anos. Ela vai falar acerca dos 166 anos do Livro dos Espíritos. Ontem foi aniversário do Livro dos Espíritos, foi lançado no dia 18 de abril de 1857. E na hora dos comentários, na hora do passe, o nosso querido Valdeci Paiva vai fazer os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 5 a 7. Nós vamos fazer leitura da página aqui, para a gente preparar para a nossa prece e dar início à nossa reunião. Capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, item 5, ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e esta fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, que é indefinida,
A vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Vamos então pensar em Jesus, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para estudar o livro dos Espíritos. E te pedimos a Tua ajuda, que ajude a Aparecidinha, envolva ela, inspire a ela, ajude o Valdeci, que o altivo possa ajudá-los e que os mentores espirituais da nossa casa possam estar conosco, nos assistindo, nos amparando, nos sustentando em Teu nome. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu já falei, ela vai nos falar sobre os 166 anos do Livro dos Espíritos. Vamos passar a palavra para a nossa Aparecida Cruz. Bom dia a todos. É com muita alegria que estar nessa casa, não é? Como aprendemos aqui, ouvimos todos os dias que aqui estamos, uma casa de amor, não é? E todos nós sabemos que é esse sentimento maior que nos move e que faz com que nós tenhamos um grande sentido para a vida. Hoje é um dia especial, para nós, hoje não, ontem foi um dia especial, mas para nós aqui vamos falar hoje, não é? Dessa alma tão específica, tão querida para todos nós, que foi, não é? Allan Kardec. Teve na sua última existência, a gente chama de apelido comumente, não é? Apelido, mas é um pseudônimo, um segundo nome, que foi o nosso Allan Kardec. E trouxe para todos nós esse livro magnânimo, que é toda base do que tudo isso aqui representa, não é? O Livro dos Espíritos, que nós já ouvimos falar muitas vezes aqui, estamos ouvindo falar, estamos estudando, aprendendo o Livro dos Espíritos. A gente vai falar rapidamente sobre Kardec, bem rapidamente mesmo, para entendermos como ele chegou ao Livro dos Espíritos. Então depois vamos falar do Livro dos Espíritos. Quem era Allan Kardec? O seu nome verdadeiro era Hipólito Leon Denizar de Rivaio. E ele nasce numa família simples, de uma certa forma, tinha alguns recursos, advogado, mas o que esse espírito vai demonstrando para a sua família, não é? Muito interesse em conhecer, em saber, em lidar com as pessoas, lidava muito com as pessoas, e a gente usa a expressão humanista. O humanista é aquela pessoa que gosta de gente, não é? Quer fazer as pessoas crescerem, quer saber as pessoas ter acesso à informação, quer fazer com que as pessoas aprendam a se instruírem, aprender a crescer, ler, escrever, fazer tudo que é importante para a vida, não é? Tudo. Tanto a instrução, não é? Quanto a educação que é a educação do espírito, da alma, e diversos conhecimentos. Ele era assim. E ele vai estudar numa escola muito importante que à época, né, na Suíça, Áustria, chamada o Castelo de Verdun, Instituto de Verdun, onde um grande educador, Pestalozzi, estava procedendo um movimento da educação completamente diferente da época. Ele deixava que meninos e meninas estudassem juntos, meninos e meninas, e antigamente, naquela época, os colégios eram todos muito religiosos, muito fechados,
menino de um lado, menina do outro, muita oração, muitas regras muito fechadas. E esse Pestalozzi criou um mecanismo todo novo de educação, certo? De forma que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento de diversas etnias, diversas raças, diversos grupos, diversos conhecimentos. Ele vai inovar completamente, em pleno século XIX, não é? A ideia da educação. E Kardec vai estudar lá. Allan Kardec vai estudar lá. Não é? Lembrando que ele chamava de Hipólito, ele vai ganhar o nome de Allan Kardec bem depois. E lá ele apreende, ele absorve, não é? Esse sentimento de elevar pensamentos, elevar corações, ajudar as pessoas a crescerem, não é? A progredirem, a melhorarem cada vez mais em todos os sentidos. E ele sai de lá, olha lá, e logo, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de agir, seus sentimentos, ele ganha a confiança de Pestalozzi, que era o grande professor, o grande diretor. E ele passa a substituir esse diretor, olha só, ele substitui o diretor da escola quando ele precisava viajar. E substituía. Olha a grandeza dessa alma, né? Então ele volta para Paris, onde ele morava, digamos assim, e vai criar todo o sistema de educação. Ele vai trabalhar o tempo todo em cima de educação, certo? Ele cria livros, ele escreve livros para facilitar as pessoas que na França, naquela época, não é? Meados do século XIX, não se tinha acesso à educação, muito pouco. Havia muito sofrimento, não é? Muita dor, muito mando, muitas diferenças sociais, muita luta, muita dor. Ele vai investir muito em escrever livros para que as pessoas que não tivessem acesso à educação, pela questão financeira, pudessem aprender por elas mesmas. As mães iam ensinar os seus filhos, o jovem aprender por ele mesmo, coisas técnicas, que ele tivesse independência não só pela educação, mas independência também financeira. Olha só, né? E vai escrever vários livros nesse sentido. E ele também estudava uma ciência chamada magnetismo. Magnetismo nada mais é do que a gente faz aqui, quando a gente recebe o passe ali, não é? Ali está acontecendo o magnetismo. Estamos recebendo fluido da pessoa que está doando, que é magnetismo, e também dos espíritos. Ele funciona das duas formas. Recebemos o fluido de quem está no corpo, recebemos o fluido dos espíritos. Isso é magnetismo. Estudava muito essa ciência, só que nessa época essa ciência achava que só a pessoa humana que trabalhava, não se falava em espírito. Mas ele também defendia muito a ideia, estava uma luta de ideias, de pensamentos, não é? Havia muitos comportamentos políticos, sociais, muitas pessoas preocupadas com a indigência, com a pobreza, um movimento muito intenso a nível político, social, de conhecimento. E ele vai, além de estudar muito o magnetismo, essa ciência que cura, não é? Ele também se envolve com um caminho de pensamento que chamavam à época de filosofia espiritualista. O que é isso, filosofia espiritualista? Eram filósofos, pensadores, não é? Pensadores que não aceitavam que o homem fosse só o corpo. Eles não aceitavam que o homem fosse só o corpo. Eles diziam assim, deve haver alguma coisa a mais, deve ter alguma coisa a mais. Pelas diferenças, nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Graças a Deus, né? Nós somos bem diferentes, né? Viva as diferenças, não é? E ele investiu nessa filosofia, ele começou a se envolver com essa filosofia, que não era muito aceita não era muito aceita, mas estava crescendo. E junto aos seus amigos magnetizadores, junto aos filósofos, ele também era um cientista, se envolvia muito com as pesquisas científicas. Ele fazia parte do que se chamava na época Academia Francesa, Academia Científica da França, Academia de Ciências da França, que era algo assim, dava uns títulos, não é? Bem... digamos assim, honra, né? Pelo conhecimento. E ele se envolvendo com a ciência, humanista, filósofo, espiritualista, ele tinha muitos amigos, até que um amigo ouve falar, né? Ele ouve um amigo dele, não vou citar nomes que a minha memória não vai lembrar. Ele ouve um amigo que era muito entusiasmado falar que havia um movimento que as pessoas colocavam a mão nas mesas, as mesas mexiam, não é? E davam resposta, às vezes davam resposta, ele fica meio intrigado, como é que era isso, eu não acredito muito não, porque era um amigo muito entusiasmado, não é? Fortier, obrigado, Conceição. Mas depois, o outro amigo que era mais sério, mais focado, mais centrado, fala a mesma coisa e insiste muito para que ele vá ver, certo? Então veja bem, humanista, desejoso que as pessoas progredissem, acreditando, sabendo que o homem não podia ser só um corpo. Então, quando ele vai a primeira vez e vê lá os espíritos falando através das mesas, não é? Cientista,
ele tem aquela alegria moral muito grande. Ele começa a pensar, olha, então a alma existe. Pode-se comprovar cientificamente que a alma existe, continua vivendo. Acabou o corpo, né? O corpo termina, a vida vai continuar. Daí ele passa a ver acompanhar essas reuniões. Estou fazendo um resumo bem resumido mesmo, né? Que com certeza alguns de vocês já ouviram falar, não tenhamos dúvida disso. A gente está só querendo assim, perpassar a ideia de como chegamos ao Livro dos Espíritos, que é o grande homenageado hoje, não é isso? Então ele começa, não é, a acompanhar essas reuniões. E uma coisa que é muito bela quando nós vemos a biografia dele é constatar que a partir do instante que ele começou a frequentar as reuniões, começaram a vir respostas mais graves, mais sérias, não é? Sobre a moral, sobre o conhecimento, sobre a elevação das ideias, sobre a interação dos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, eles espíritos e nós estamos no corpo, nos nossos corpos, uma série de ideias com relação à evolução, progresso, tudo, enfim. Tanto informações da ciência, do conhecimento, também como informações sobre a alma, sobre o espírito. Daí ele recebe lá um caderno, com uma série de questões feitas a esses espíritos, pedem para os amigos confiantes no poder que ele tinha de síntese, no seu poder de focar, de estudo, o interesse pela humanidade, passam para ele a responsabilidade dele organizar aquelas questões. Então ele organiza, se envolve muito, ele percebe que ali estava a resposta para tudo que ele buscava, ele percebeu isso, mas ali estava a resposta para tudo que ele buscava. Ele organiza e ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos com muito poucas perguntas, muito poucas mesmo, não é o que é o Livro dos Espíritos hoje. Então esse Livro dos Espíritos com bem poucas perguntas, não é? com temas mais sintetizados, é lançado. Quando é lançado, sai de Paris, vai para outras cidades, vai para outros países, certo? Aí ele começa a receber cartas de um montão de gente de outras cidades, de outros países, da Alemanha, da América, e ele vê que muitas pessoas estavam envolvidas com aquela ideia. Muitas pessoas envolvidas com aquela ideia. Ele tem pensamento, claro, e a gente não pode deixar de dizer, não é? Que tudo isso, não é? Baseado em quê? Da onde vinha essa força, da onde vinha esse pensamento maior, da onde vinha toda uma orientação para que isso tudo acontecesse. Da onde acontecesse? Da onde vinha? De quem vinha? Dos homens da Terra? Será que os homens da Terra, ele estava sozinho? Ele estava sozinho? Essas pesquisas todas, todo mundo se envolvendo, estavam todos sozinhos? Não, né? De onde vinha isso tudo? Vinha do Cristo, né? Vinha do nosso Mestre Jesus, aquele que aprendemos na doutrina espírita, que é o grande, né? O governador da Terra, que tem um trabalho imenso. Jesus, nosso amorável Mestre, tem um trabalho imenso de trazer para nós que estamos ainda nos corpos físicos, nos vermos como criaturas de Deus, criaturas divinas, espíritos a caminho do processo evolutivo, não é mesmo? E nesse processo Jesus tem um plano, nós chamamos de plano divino, é um plano divino. A pouco e pouco os homens irem conhecendo Deus, conhecendo a sua origem, conhecendo quem nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos. Há um planejamento maior, um planejamento divino. Então começa para nós que estamos aqui, que chamamos Ocidente, e segundo os estudiosos, as pessoas que estudam o comportamento humano, as pessoas que estudam as religiões, eles dizem que nós somos da raiz, não é, do viés judaico-cristão. Por quê? Vem lá de Moisés. E os espíritos afirmaram assim para a gente através dessas entrevistas que Kardec fazia com os espíritos, não só Kardec, não é? Outros estudiosos também. Começa com Moisés, quando sai lá do Egito, começou, chamamos de primeira revelação. Depois vem Jesus, nosso mestre, lá com Moisés, eles conseguem sair do Egito. Desculpe a volta que eu estou dando, não é? Por isso que eu estou dando uma volta muito grande, interpretando o Livro dos Espíritos, para a gente entender o porquê desse livro, o porquê do Livro dos Espíritos e a grande intenção, não é? Da ideia maior, que é Deus, nosso Pai, e Jesus. Então vem Moisés, tira aquele povo que era conhecedor de um Deus único. Ali começa todo um processo de entendimento de quem era Deus, porque vamos lembrar que os egípcios achavam, acreditavam em vários deuses. E então começa ali a revelação desse Deus único, desse Deus Pai, né? Desse Deus único, vamos dizer assim, que inicialmente é aquele Deus vingativo, Deus dos exércitos, o processo todo. 2000 anos depois vem Jesus, e Jesus vai fazer todo um movimento maior, não é?
de mostrar então Deus, o Deus Pai, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus que cura. E muitas vezes Jesus dizia, não é? Ouviste falar aos antigos, que é referente a Moisés, eu porém vos digo. Então Jesus já faz uma mudança bem grande nas ideias com relação a Deus. Jesus vem apresentar o Deus de amor, certo? Então com Moisés, o Deus, digamos assim, o Deus dos exércitos. Com Jesus, o Deus de amor. Então lá em Moisés era o Deus força, o Deus poder. Com Jesus, o Deus Pai, o Deus amor. Passado um tempo, já ouvimos também dizer aqui, a gente vai só repetir, que Jesus dizia que viria um outro Consolador, ele enviaria outro Consolador, porque Jesus não podia dizer tudo, por quê? Naquela época nós não tínhamos ainda condições de compreender. Então vem, não é? Mais tarde viria outro Consolador, e quando essas comunicações começam a acontecer, quando Kardec começa a conversar com os espíritos, receber mensagem de diversos países, por diversos médiuns, o que era assim o grosso, vou usar essa expressão, né? Eu quero o viés, a coluna desse ensinamento, certo? Deus é Pai, Jesus veio apresentar, Moisés apresentou, desculpem, repetitivamente, o Deus único, Jesus o Deus amor, e vinha a doutrina espírita para apresentar agora a Deus de uma outra forma, porque Jesus veio, mas os homens complicaram um pouquinho, misturaram as ideias, não é? Complicaram um pouquinho, trouxeram a ideia de céu e inferno, de castigo eterno, uma vida única, você vive só uma vida, e Jesus já havia falado de reencarnação, Jesus já havia falado, não é mesmo? Da progressão dos espíritos, a vida não é uma só, nós não vivemos só essa vida, era necessário rever todo esse processo, era necessário rever. Então o que acontece? Assim como Jesus chamou atenção para ele com as curas que ele realizava, Jesus chamou atenção para ele com as curas que ele realizava, não é? Os movimentos que ele fazia, multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, o acalmar a tempestade, chamou atenção para a sua doutrina, certo? Vem então o Consolador também com muitos fenômenos. E segundo os espíritos, eles dizem assim, a doutrina espírita veio para mexer com a razão. Então aconteciam fenômenos mais inusitados, não é mesmo? Transporte de objetos, os espíritos apareciam para as pessoas, sem que elas esperassem. Fenômenos muito inusitados começaram a atingir a razão, mexer com a razão das pessoas, e além desses fenômenos veio toda uma doutrina moral, certo? Que os espíritos falam. Era a ciência, porque os fatos precisavam ser observados, analisados, era a ciência, não é isso? Mas junto com essa ciência veio também toda uma fala, todos os ensinamentos totalmente atendendo ao que o homem queria conhecer sobre si mesmo, ao que o homem queria entender sobre si mesmo. E a gente quer falar rapidamente sobre a introdução desse livro, quando Kardec vai chamar para a gente, vai chamar atenção para a gente, lá no começo do livro ele vai dizer para a gente que para conhecer essa doutrina que está revivendo, trazendo de volta todo o ensinamento de Jesus, era preciso estudar. Tem que estudar. Para daí o convite que a nossa Conceição fez aqui. Quem quiser aprofundar, quem quiser conhecer mais, procurar a direção, né, o nosso amigo Newton, para nos orientarmos sobre os cursos que podemos fazer. Porque não dá para entender a palestra, às vezes conforta, sim, traz um ensinamento, mas a gente precisa aprofundar, conhecer detalhes dessa lei, certo? Então ele vai dizer, é preciso fazer um estudo sério, aprofundado. E quando Kardec começou a pensar em editar o livro dos Espíritos, ele sabia que tinha que editar, porque os Espíritos falam, você precisa fazer um livro, trazer um livro para que as pessoas estudem, pensem, aproveitem, não é? Ele ficou na dúvida por onde ele começaria, que era tanta informação, como seria a organização das ideias, certo? Então ele tem um sonho, isso está num livro de Humberto de Campos, Pontos e Contos, onde o nome da página é chamado Primeiro Capítulo, que é o primeiro capítulo do livro. Ele tem um sonho, fica claro para ele que precisa começar falando de Deus, não é? O Deus de amor, o Deus Pai. E lá o que os Espíritos vão dizer para a gente? Quando Jesus falava sobre Deus, ele se referia ao Pai, não é? Dizia assim, eu e o Pai somos um, fazendo com que a gente entendesse, não é? Que tudo que Jesus fazia estava representando Deus, não é? O amor de Deus por todos nós, a curas que ele realizou, a sua fala que atingia tantos espíritos. Nós conseguimos imaginar Jesus falando, bem-aventurados que sofrem, não é? Aquele magnetismo do Cristo. Era preciso então reviver tudo isso, apresentar Deus, apresentar Jesus, não é?
Deus, principalmente no primeiro capítulo, sobre essa forma de muito amor. Então os Espíritos vão dizer para a gente que nós não temos ainda condições de perceber, entender a natureza de Deus, mas nós podemos senti-lo, nós vamos sentir Deus. E como é que nós vamos sentir Deus? Pelas mensagens, não é, que o seu filho, né, seu primogênito, nós chamamos assim, Jesus trouxe. Jesus foi a maior representação do amor de Deus para todos nós, é o nosso irmão mais velho. Então vai falar sobre Deus, vai dizer que a gente não tem por enquanto como compreender a sua natureza, mas que podemos senti-lo através da natureza, através das leis de amor que nos regem. E também vai explicar para a gente que, de uma certa forma, no universo inteiro existem três coisas: Deus, que é o Criador de tudo, nós espíritos, e que ele chama de matéria, que a gente vai estar também muito nesse detalhe, mas quer dizer, tudo que nós vivemos e vemos, tudo que nós vemos, e os nossos sentidos podem acusar, tanto o sentido desse corpo, desse nosso corpo, é a matéria, que é o fluido que trouxe para todos nós. Esse é o primeiro capítulo, vai falar do universo, que é uma parte mais científica. Depois o livro dos Espíritos vai entrar na segunda parte, que vai falar sobre o mundo espiritual, como é o mundo espiritual. A gente vai pegar aqui os itens para a gente não deixar de falar sobre as ideias principais dessa segunda parte. Ele vai falar sobre como é o mundo, eles chamam de mundo normal primitivo, ou seja, o mundo verdadeiro é lá. Nós aprendemos com a doutrina espírita que lá é o mundo verdadeiro, certo? O mundo espiritual, aqui nós estamos só de passagem. Daí, não é, os espíritos já conseguiram ter um certo grau de compreensão de que lá é a vida verdadeira, já conseguem de uma certa forma vivenciar a vida sem muito apego às coisas materiais, é o que nós estamos aprendendo aqui. Não é? Começar a viver a vida sem estar muito presos às questões materiais. Vamos aprender também nesse segundo capítulo que, já que vamos para lá, como é que nós vamos nos ver uns aos outros, como é que nós vamos nos sentir uns aos outros? É com outro corpo que nós temos, que nós chamamos de perispírito. Os espíritos disseram chamar perispírito. Eu deixo esse corpo aqui, esse corpo vai ficar na terra, mas quando eu chego lá, eu tenho um segundo corpo, o espírito tem um segundo corpo, que é o perispírito. Certo? E lá, sendo a vida verdadeira, a gente reencontra os nossos seres queridos, certo? A gente reencontra toda uma vida que nós deixamos, que ficou, né? Quando mergulhamos no corpo, nós esquecemos dessa outra vida. Ele vem dizendo mais adiante sobre as diversas formas, vou usar a expressão, escala, categoria, classificação dos espíritos. Existe isso também. Os espíritos, eles vão dizer que são os espíritos puros, os espíritos em condições medianas, os bons espíritos, os espíritos em condições ainda de imperfeição. A gente está preocupado com a hora, às vezes eu estou atropelando um pouco o raciocínio. Mas para que eu preciso saber que existem espíritos puros, não é? Bons espíritos e espíritos imperfeitos? Primeiro, para eu saber onde eu estou, qual das casas que eu estou. É muito importante a gente saber disso. E também entendemos que chegando ao mundo espiritual, nós não ficamos assim soltos, né, no mundo espiritual. Há toda uma vivência nesse mundo, certo? E nós vamos estar juntos daqueles quais têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, nós chamamos de afinidades, como nós, certo? Ele vai falar no segundo momento que, estando nesse mundo espiritual, nós vamos para lá, mas depois vamos precisar retornar. Ou seja, é nesse capítulo que Kardec vai falar da reencarnação, que Jesus falou no seu tempo. Aqueles de nós já passamos, ou ainda estamos ligados a outros vínculos religiosos, não ouvimos falar sobre Nicodemos, aquele doutor da lei, né, que vai escondidinho procurar Jesus. Ele quer saber como é que vai ganhar a vida eterna. Jesus diz que ele tem que nascer de novo. Como é nascer de novo? É lá que Jesus fala da reencarnação. Então Jesus já falou da reencarnação, mas os homens tiraram dos evangelhos a ideia da reencarnação. A doutrina espírita vem e nessa segunda parte fala de novo da reencarnação, certo? E a Kardec vai perguntar aos espíritos em que se baseia, não é, a verdade da reencarnação. Os espíritos respondem na revelação que os espíritos trouxeram isso, e na justiça, não é? Como a gente vai entender um Deus de amor, um Deus Pai que ama as suas criaturas, que Ele quer ser conhecido, Ele quer ser entendido, Ele quer ser amado? Como entender Deus se não houvesse diversas vidas? Aí numa questão, a questão 222, fácil de guardar, né? 222, Kardec traz todo um raciocínio para a gente entender esse mecanismo.
Um deles, interessantíssimo, ele diz assim, né? Vou trazer aqui para vocês a ideia de Kardec. Ele pede que a gente imagine que estamos aqui numa sala, né? Então tem pessoas altas, pessoas baixas, pessoas com uma classe social melhor, poder aquisitivo melhor, poder aquisitivo mediano, poder aquisitivo menos ainda, com graus de culturas diferentes, pessoas tendo feito uma faculdade, outras tendo feito um ensino médio, outras não tendo ido à escola. Há múltiplas diversidades, não é? De cor de pele, de cultura, tudo. Imaginando assim, bebês pequenininhos, idosos, certo? Mas de repente lançam um véu sobre essa quantidade imensa de pessoas. Mas você ouve uma pessoa falar, e ela fala com conhecimento, fala do universo, disso, daquilo outro. Daqui a pouco você ouve um tati-bitate de um bebê. Daqui a pouco você ouve o voz de um menino falando sobre as brincadeiras. Quem são essas pessoas? Aí você vai logo logicar, olha, esse tati-bitate parece que é um bebê, né? Está começando ainda a vida. Aquele lá que falou do universo com tanta propriedade, com certeza ele tem mais idade, não é? E está apresentando esse conhecimento. Ele diz que isso mesmo é encarnação. Por isso que alguns, não é, de nós, nascemos nas diversas classes sociais, nascemos nas diversas, e reencarnando, não é? Vamos ter acesso aos diversos saberes, vamos assim demonstrar os nossos estados evolutivos pela nossa postura moral diante da vida. Alguns até já nascem com problemas sérios na saúde física, na saúde intelectual, certo? Com problemas psíquicos, os bebês logo apresentam, certo? Algum problema mental logo nascido. Que Deus seria esse que faria, se a vida fosse uma só, se existisse só uma existência, onde a justiça? E como Kardec mesmo diz várias vezes para a gente, né? Lá os espíritos falam para a gente, às vezes numa mesma família, às vezes irmãos gêmeos, nascidos não é? No mesmo momento, certo? Uns nascem até, vamos falar aqui os gêmeos, com poder intelectivo alto, e o outro não, gêmeos, mesmo pai, mesma mãe, mesma herança genética, não é? Com diferenças intelectivas tão ostensivas, e às vezes também no campo da moral, uns bons, né? E outros apresentando já um sentimento tão difícil, tão rude de comportamento, com tantas dificuldades. Por que isso? Senão que já tinham uma vida anterior, já viveram anteriormente, com certeza, certo? E escolhem, não é? Nascem nos seus corpos físicos conforme a escolha, que nós vamos falar também aqui, que é um ponto interessantíssimo que a doutrina espírita traz para a gente, um entendimento muito belo, certo? E vão viver a sua vida conforme construíram em existências posteriores, existências passadas. E assim vão vivendo. E como é que às vezes numa mesma família, não é? A família bem abastada, com conhecimento, uma série de coisas. E vamos lá, tem lá seus filhos. E um filho até prossegue, dá o caminho da família. Outro não, de repente prefere uma vida mais simples, não é? Até se forma academicamente, mas vai viver uma vida simples, vai ter uma profissão simples. Por quê? E às vezes outro, ao contrário também, em famílias com pouquíssimo poder aquisitivo, sem nenhum recursos, encontra em seu meio social ajuda, e esse espírito vai longe. Temos vários exemplos aí na mídia, não é? Vai longe, se forma, vai para o exterior, não é? Adquire, vai para o campo artístico e cresce. O que explicar isso senão a reencarnação? E uma outra coisa belíssima que a doutrina espírita traz para a gente nessa segunda parte, é belíssima mesmo, é a questão da escolha das provas. Escolha das provas. Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos sabiam, antes de mergulhar no corpo, a prova que eles iam passar? E aí? Pergunta que todos nós faríamos, não é? Mas eu escolhi isso? Será que eu escolhi isso? As pessoas respondem: sim, o espírito, ele sabe o que ele vai passar antes de reencarnar. Aí, muito sabiamente, Kardec também pergunta: mas se ele não souber escolher, não é? Se ele não tiver maturidade para escolher, o que ele faz? Ele tem um anjo guardião dele. Tem um anjo guardião dele, não é? Que vai ajudá-lo a escolher a vida, a família, os pais, o bairro que ele vai nascer, não é? O país que ele vai nascer, a etnia, tudo ele vai ser conforme as suas maiores necessidades espirituais. Por isso que em doutrina espírita nós dizemos assim: nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo as experiências certas.
Porque houve alguém que raciocinou conosco, teve os sentimentos muito amoráveis para conosco, o nosso anjo guardião, e nos ajudou a fazer essa escolha. Estou na família certa, no lugar certo, e as circunstâncias sempre, não é? Sempre possibilitando esse progresso, esse crescimento. As circunstâncias sempre favorecem a isso. E é um momento que Kardec também pergunta, mas não é natural o espírito escolher as provas mais fáceis? É natural escolher? O espírito fala, é natural para vocês que estão no corpo, é natural. Mas quando vocês chegam, estou falando da minha linguagem, tá, gente? É claro que ele fala uma linguagem mais assim, educada, né? Vou usar essa expressão. O espírito diz que é natural, mas quando a gente chega lá, a gente percebe tudo que nós já fizemos no passado, e que ainda falta para a gente ser feliz, que é esse também um dos pontos que a doutrina espírita deixa claro para a gente, todos nós vamos ser felizes queiramos ou não. Quando ele chega lá e tem assim a nítida, tem a clareza do que ele é, do que ele já viveu e do que falta para chegar mais à felicidade, ele pede às vezes as provas mais duras, mais difíceis. Ele pede as provas mais difíceis, não é? E tem lá uma questão muito bela, também é muito conversada com todos nós, que fala sobre qual é o objetivo de nós estarmos num corpo físico. Os espíritos falam, precisamos estar no corpo físico para provar o que a gente aprendeu. Eu só vou testar aquilo que eu aprendi se eu estiver longe daqueles que me acarinham, que me sustentam. A gente não faz a prova na escola. Não tem, hoje em dia está muito moderno, muitas provas são feitas a gente chama de com consulta, né? Prova com consulta, não é? Você pode olhar lá o livro, você pode olhar lá a matéria. Mas precisamos estar no corpo para provar para nós mesmos que nós já conquistamos alguns valores. Então precisamos mergulhar no corpo para essas conquistas. E também nesse capítulo está um tema também belíssimo da doutrina espírita, que veio esclarecer a todos nós, que é esquecer o passado. Eu não me lembro quem eu fui em outras vidas. Eles dizem assim, não é preciso lembrar, os espíritos falam para ele, não precisa lembrar, é só você observar as suas tendências. Aí nós estamos aqui, temos nossos filhos, não é? Quem aqui tem mais de 1 ou 2 filhos, um dos filhos não tem aquele que gosta mais de estudar, não tem outro que gosta mais de ir para o campo de... Nada contra, não é? Mas gosta mais de ir lá jogar bola, ou então de ficar o tempo todo na internet, ficar o tempo todo no celular. Mas tem outro que é mais preocupado, quer estudar, quer ajudar, tem mais sentimento, colabora mais com a família. Isso tudo, não é? Vai mostrando quem é esse espírito, o que ele já conquistou. E nós, como adultos, já que estamos aqui como adultos, os espíritos pedem para a gente observar as nossas tendências instintivas. O que é que mais me atrai na vida atual, que eu preciso então consertar, trabalhar para consertar. E eu tenho que avançar, né, que já nós estamos chegando no final, tem tanta coisa tão bela para falar isso. E nesse capítulo também, no segundo capítulo, ele vai falar sobre a emancipação da alma, que é um tema também que só a doutrina espírita. Quando nós vamos falando isso tudo, vamos pensando assim, alguns de nós já passamos por outros bancos religiosos, outros ainda estamos em outros bancos religiosos, que é outra coisa muito bela da doutrina, não é? A doutrina não nos proíbe de estarmos em outra religião e aqui. Por quê? É livre pensamento, é liberdade de pensar, não é? Então ninguém está proibido de estar aqui e de repente está na sua igreja evangélica, está na sua igreja católica, está no seu centro de umbanda, está lá em outras ideologias, não impede. Então um dos capítulos mais belos, itens mais belos dessa segunda parte, é o esquecimento, é a emancipação da alma. E os espíritos vão falando como é rica a nossa vida quando a gente sai do corpo, quando a gente dorme, quando a gente entende esse momento. Nós brasileiros somos muito religiosos e nós temos muito hábito, nós brasileiros adquirimos o hábito de orar, né, antes de dormir. É importantíssimo orar antes de dormir. E vocês sabiam que vocês podem, com certeza devem falar aqui, não vou trazer nenhuma novidade, não é? A gente pode pedir para quando irmos dormir, nós que fazemos tratamento, não é? Da cura, nós estamos vendo os nossos filhos se acalmarem aqui dentro, nós estamos crescendo aqui dentro, nós podemos pedir, olha, eu quero sair do corpo, mas eu quero voltar lá para o Altivo Panfiro. Quero voltar lá para o centro. Vê que eu posso ajudar lá, que eu posso aprender. Nós podemos vir para aqui no sono físico, não é? Podemos vir para cá, podemos ir para escolas. Então esse livro mostra para a gente, nessa parte da emancipação da alma, o quanto é rica a vida fora do corpo físico. E há um momento, não é, que os espíritos falam assim, pessoas inteligentes têm sonhos inteligentes, porque aproveitam também quando estão lá.
E vocês devem ter, gostaria muito que vocês pensassem em certos sonhos que nós tivemos, que ficou claro que a gente esteve no local, que nós fomos socorridos, fomos atendidos, conversamos, recebemos orientações de amigos. Então a vida espiritual é muito rica. Então eu estou aqui em vigília, dizemos que é vigília, não é? Quando eu estou acordado, tem diversas experiências, mas quando eu vou para lá também posso viver experiências muito ricas e ter muito cuidado para onde eu vou quando eu saio do corpo físico. Então a doutrina espírita mostra para a gente quanto é interativo, ora tu está no corpo físico acordado, ora estar lá no mundo espiritual, no sonho, não é? Mas ser bastante práticos e utilizar muito bem esse tempo. Ele vai falar com as percepções que nós temos, quando há pessoas, não é, que tem o que eles chamam de dupla vista. O que é dupla vista? É a possibilidade de você perceber o outro, perceber certas coisas. E a gente também não vai entrar muito em detalhe aqui, nós queremos aprender mais as questões que não vão nos trazer mais paz, mais felicidade. Ainda nessa segunda parte, ele vai falar sobre a questão de quando nós deixamos o corpo físico, um momento que chega aquele momento difícil, que para nós ainda é muito difícil, ainda que é a morte, não é? Nos ensina como sair, passar por esse processo. Sabemos que vamos ter um momento em que vamos estar como se estivesse sem nenhum entendimento, não compreendemos muito bem o que está acontecendo, como se fosse um sono profundo, até que desperte e vejamos que estamos no mundo espiritual, que todos nós vamos passar por isso, e despertando lá, naturalmente a gente encontra com outros benfeitores. Ele vai falar para a gente sobre as percepções que vamos ter lá, como a vida lá é muito mais rica. No momento, ele vai falar também que é muito importante sobre a intervenção dos espíritos sobre a nossa vida aqui na Terra, como os espíritos intervêm na nossa vida, com as intuições que nós temos, nas ações que nós praticamos. Ou teve propaganda, pode falar de propaganda da mídia, pode falar, não tem problema não. Vamos lá. Não sei se vocês chegaram a ver, agora próximo do Natal, houve uma propaganda muito interessante, né? Um rapaz está tentando preparar lá a ceia, não é? E tem uma senhora que está dando assim, sinais para ele que ele está acertando ou não. Não sei se todos chegaram a ver, está preparando alguma coisa para a ceia. Então, até horas que a senhora faz assim, não, você não está acertando. Aí ele vai e mexe lá, está acertando, não é? Então aquela senhora vai o tempo todo orientando ele a preparar aquele bom bocado, vou usar essa expressão, aquele prato para a ceia. E quando a família chega, estão ceando, não é? Quem está assistindo o anúncio, a propaganda, vê, não é, que ele olha para uma senhora que está na foto, ou seja, aquela senhora estava morta, não é? Morreu, desencarnada. E ela pisca lá do quadro, né, o olho para ele. Ah, que bom, que deu tudo certo, né? Ali se mostrou a intervenção dos espíritos na nossa vida. E há todas as questões sobre isso. O quanto eles interferem nas nossas vidas e nas nossas ações, certo? Com muitos detalhes. Também não dá para a gente entrar aqui, não é? Nesse momento. E na terceira parte ele vai falar sobre a parte mais importante, não é? Que são as leis morais. Ou seja, são as leis que regem a nossa vida, que nós não temos como fugir dela, não é? Há uma questão 614, que nós estudamos muito, refletimos muito, que Kardec vai perguntar se a lei natural é a lei de Deus, mas diz que assim é a única e verdadeira para a felicidade do homem, certo? Ele vai tomando conhecimento dessa lei, diz a ele que ele precisa fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu vou tentar pegar aqui rapidamente, gente, que não vou deixar de ler o texto ipsilíteres, né? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem, indica a ele o que tem que fazer, o que não deve fazer, e ele só se torna infeliz quando se afasta dessa lei. Aí tudo bem. Por que Kardec faz essa pergunta? Porque naquela época os filósofos conversavam muito sobre... Lembra que a gente falou aqui no início, que na época que esse livro é lançado, havia muitos grupos de pensamentos políticos, sociais, religiosos, e havia um grupo grande que puxou muito para o campo do materialismo, nós teríamos só o corpo. Mas também havia outro grupo que dizia assim, não é possível, deve haver alguma coisa que rege a vida, deve haver alguma lei que rege a vida para a natureza e para os homens. Em cima desse pensamento da época, muito forte na época, lei que rege a natureza e lei que rege a vida dos homens, entre nós. As nossas relações para conosco mesmo, não é? Com Deus nem se falava naquela época, era muito difícil falar de Deus, mas uma lei geral, é em cima dessa pergunta que Kardec faz, o que se deve entender por lei natural. Os filósofos chamavam de lei natural naquela época.
O Espírito já responde, a lei natural é tudo. Não é? Então esse Deus Pai, que já aprendemos lá no capítulo 1, ele criou lei para tudo, para a natureza, não é? E para o espírito, nas suas relações para com ele mesmo, para conosco mesmos, nós mesmos para com o próximo e para com Deus. Eles têm leis. É essa lei então que nós vamos começar, que Kardec intitula Lei Divina Natural. E uma outra novidade muito gratificante que a doutrina espírita trouxe para a gente é quando Kardec pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? Como é que eu vou conhecer essa lei? Para nós que estamos aqui do Ocidente, qual é o livro que todas as pessoas, as religiões todas estudam? É a Bíblia, não é? É a Bíblia. Então, se eu perguntar para o católico, onde é que está a lei de Deus? Está lá na Bíblia. Se perguntar para o evangélico, está lá na Bíblia. Se nós formos lá para o Oriente, está no Talmud. Se for lá para o Oriente, para aqueles amigos orientais que nem aceitam ainda a ideia de Jesus, está no Bhagavad Gita, está lá nos livros sagrados. E que os Espíritos respondem quando Kardec pergunta, onde está a lei de Deus? Eles dizem assim, está na consciência. A sua consciência está na lei de Deus. Como é que é isso? A gente não fala assim, poxa, fulano não tem consciência, a gente não diz assim? Então, quando a gente diz assim, a gente está falando uma grande verdade. Só que ela não está pronta na nossa consciência, ela não está prontinha na nossa consciência. Nós vamos desenvolvendo essa consciência. Por isso que as pessoas agem das formas mais diversas. Por isso que não encontramos homens que programam uma guerra, instalam uma guerra, independente de quantos vão ser feridos, quantos vão morrer, não é? Por isso não encontramos homens que planejam dizimar uma população, mas encontramos homens, certo? Que vêm dando sua vida, como falamos de Kardec inicialmente, para elevar as criaturas, para esclarecer as criaturas. Encontramos homens, não é? Primeiro de todos sabemos que é Jesus, o nosso maior líder, né? Porque nesse momento em que Kardec estava fazendo questões sobre essa lei, e aquela época, a época de Kardec, era muito difícil de falar de religião, não aceitavam muito a religião, tá bom? Ele pergunta, mas qual seria o modelo para todos nós? Quem nós vamos ter como modelo? Algo modelo de ser humano, não ficar só na filosofia, só no pensamento. E os Espíritos respondem, olha, não é ver de Jesus, Jesus é o modelo. Então a doutrina espírita vai trazer para todos nós um modelo que é Jesus, e conforme os Espíritos vieram revelar aqui no Brasil, não é? Aqui no Brasil, a gente vai sair um pouquinho do livro dos Espíritos, aqui no Brasil nós vamos ter a revelação, né, dos Espíritos, que Jesus é o grande, né, é o governador da terra. Ele é o grande encarregado perante Deus de nos conduzir. Por isso ele tem uma palavra belíssima no Evangelho, né? Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, todos nós que habitamos esse planeta estamos sob a égide de Jesus. E saindo um pouco, né, desse capítulo 1, ele falava também sobre o bem e o mal, o que é bem, o que é mal. O que é bem? Os Espíritos respondem, bem é a regra de bem proceder. Você fazer o bem, não fazer os outros, o que você não quer que faça com você. Eles vão lembrar, Jesus já disse, não faça quanto que não quer que faça com você. Aí pergunta também, pergunta interessantíssima, para não estar fazendo mal, né? Para estar fazendo bem, basta não fazer o mal? Basta não fazer o mal em momento nenhum? Os Espíritos são bem categóricos. Não basta fazer o mal. Você precisa fazer o bem no limite das suas forças. Vamos pensar o que seria isso, fazer o bem no limite das nossas forças, né? E tem uma outra questão muito grave, mais ainda, a primeira vez que particularmente nós lemos, ficamos dias e dias refletindo. Os Espíritos falam assim, nós somos responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer, que dali aconteceu um mal, dali sucedeu um mal. Vou dar um exemplo bem prático. Aconteceu comigo, me permita trazer aqui uma experiência pessoal, tá bom? Olha, eu estudo numa casa espírita há muitos anos, não é? Lá onde a gente estuda, na casa que nós estudamos, eu vinha descendo assim, uma ruazinha que vai descendo a calçada, indo para o extra, né, para minha casa. O chão estava molhado e tinha uma sacola de plástico. Eu vi aquela sacola, não fez a menor diferença para mim. A questão de você é responsável pelo mal que pode ser dentro do bem que você deixou de fazer. Eu vi aquela sacola, uma senhora aqui à minha frente pegou a sacola, molhada, suja, um exemplo bem prático. E eu fiquei pensando, poxa, por que a senhora está pegando essa sacola suja, né? Vai sujar a mão dela? Eu fiquei refletindo. Eu estava com pressa, né? Acabei pegando a senhora, pegando mais depressa do que ela. Quando eu passo por ela, olha o que a senhora me diz. Minha filha, essa sacola aqui, se eu molhar, alguém pode escorregar, não é? Na nossa idade, escorregar, o osso não volta para o lugar. Gente, a minha ficha caiu. Né?
Então ela se preocupou do mal que poderia suceder daquela sacola ficar ali naquele chão molhado. E eu nem percebi, não tive esse feeling, vou usar essa expressão, esse sentimento de me preocupar com o próximo. Entendemos? Então vamos levar isso para a vida prática. Quantas vezes dentro de família, não é? Dentro de um grupo social, vamos colocar aqui a família, você sabe que uma situação pode ocorrer pela sua percepção, pelo seu sentimento, e você não faz nada para evitar, você vai responder por aquilo. Isso mexe muito com a nossa alma, não é? Então somos responsáveis, não é? Pelo mal que sucede, de um bem que eu deixei de fazer, que eu já previ que poderia acontecer. E das leis morais também, são muitas leis morais, eu quero me prender mais aqui, também com relação ao livre-arbítrio. Os espíritos falam que nós não entendemos o que é livre-arbítrio. Liberdade de consciência, os espíritos respeitam muito a nossa liberdade de escolha. Essa lei é importantíssima, e o altivo, nosso patrono, né? Nosso querido patrono, ele quando fazia estudo com a gente lá, ele dizia assim pra gente, os próprios espíritas não entendem muito bem a lei do livre-arbítrio. Porque às vezes você diz que quer uma mudança, eu quero vencer esse vício, eu quero vencer essa situação, eu quero deixar de fazer isso. Você quer, mas a vontade está fraca, você até ora, pede aos seus guias espirituais para que você vença aquilo, mas lá dentro você não está mudando ainda, e eles vão respeitar. Os espíritos respeitam isso. Então eu oro, eu quero tanto deixar de fumar, eu quero tanto deixar de falar mal da minha sogra, eu quero tanto, mas se você está com sentimento, eles vão respeitar, eles não vão tirar isso, eles não tiram da gente, não tem como. Então nós vamos aprendendo aqui nas leis morais, que tudo, não é? Nós vamos construindo pelo estudo, nós vamos trabalhando, vamos desenvolvendo a consciência, até pela dor, quando nós passamos pela dor. A dor, há um momento aqui que ele vai falar na questão da dor, não é? Lá no final, e a dor geralmente faz com que a gente entenda a dor que eu passo, não é? Também o outro pode estar passando por essa dor. A dor ajuda muito a gente a fazer essa reflexão. E um outro que é muito importante também é a lei de igualdade. Lei de igualdade. O que é a lei de igualdade para a lei de Deus? Certo? E às vezes a gente faz assim, como Kardec vai colocar em alguns momentos, lá na Revista Espírita, que é um outro livro que dá continuidade a esse estudo todo, não é? Às vezes as pessoas vêm fazendo um discurso de igualdade, nesses partidos políticos sociais, que tem que ser tudo igual, e é uma questão, não é, que Kardec coloca lá para os espíritos, resumido, né? Você está resumindo, que eu estou vendo o relógio ali correr, o espírito dizia assim, não é? Isso também está no Evangelho, é uma ideia que a doutrina espírita traz. Se nós pegássemos toda a fortuna do mundo, e se dividisse por toda a população, todo mundo recebesse uma parcela igualzinha, em pouco tempo a diferença estaria de novo acontecendo. Certo? Esse raciocínio nos traz por quê? Pelas aptidões, pelo esforço, pelo que os espíritos já conquistaram por si mesmos. Nessa lei de igualdade, eles trazem a desigualdade das riquezas, a desigualdade das aptidões, desigualdade entre homem e mulher, a lei de igualdade entre homem e mulher, como seria isso? E vai nos esclarecendo. A igualdade para a lei de Deus, para a lei, é a seguinte base: Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, não é? E com a mesma possibilidade de progresso. E todos vamos chegar à felicidade, todos vamos chegar, queiramos ou não, nós vamos chegar lá na felicidade. Mas somos nós que damos a velocidade para chegar a essa velocidade. Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vão respeitar constantemente, o tempo todo respeitam o nosso livre-arbítrio. Então a prece vai ajudar, o estudo vai ajudar para nós venhamos assim a ter escolhas mais assertivas. O que faz com que eu chegue lá na felicidade? São as escolhas para o bem. É o bem que eu vou fazer para o outro. E se nós pudermos depois, com o tempo, mergulhar mais nas questões do bem e do mal, as questões são muito práticas, a questão do bem e do mal, certo? Então, eu faço a escolha para o bem, eu vou conquistando a minha consciência, eu vou amadurecendo a minha consciência, e da maturidade da minha consciência eu vou conquistando a felicidade que já é possível aqui na Terra. Já é possível aqui na Terra, não é? A última lei para fechar essas leis é a lei de justiça, amor e caridade, quando ele vai falar da questão de ser justo, vai falar da questão da caridade, e é uma pergunta que é muito também falada para todos nós, não é? Como era a caridade segundo Jesus? Não é mesmo? É tratá-los todos da mesma forma, eu vou tratar as pessoas todas da mesma forma, com o mesmo respeito, com a mesma capacidade de sentimento, com a mesma doação de sentimento, seja lá quem for, esteja lá vestida como ela estiver vestida, seja o grau de cultura que ela tiver, todos com o mesmo sentimento. Perdoar,
o trabalho do perdão, que é importantíssimo, né? Certo? O perdão, a benevolência, está faltando um, que agora aqui esqueci, não é? Mas finalizando, vou lá para a parte final, que Kardec vai trazer para a gente sobre as esperanças e consolações. Futuro, como é que é o futuro? Como vai ser o meu futuro? Ele fala não só do futuro aqui na Terra mesmo, então vai falar de ingratidão, né, afeição destruídas, por que esses processos acontecem, e vai esclarecer que geralmente a pessoa que diz que sofre de ingratidão, ela faz as coisas esperando retorno, que existe uma certa programação para isso tudo, não é? Mas que acima de tudo, o ingrato no futuro sofre mais do que aquele que fez o benefício, certo? Ele vai falar sobre a questão da importância da felicidade, mas o que é felicidade? Não vai ser nem, não vamos poder ser felizes nem um momentinho na Terra. Qual seria a medida de felicidade possível aqui na Terra, independente da nossa religião, do nosso modo de pensar, de ver a religião, digamos assim. Eles falam assim, com relação à vida material, é aposto necessário, necessário para viver, não é? O alimento, a moradia, a saúde, a questão médica. E com relação à vida moral, ao espírito, eu conquistar a certeza de que a vida continua, ou seja, a fé no futuro. Eu vou continuar, a vida continua, eu vou ser feliz nesse futuro, não é? E a consciência tranquila. Aí nós vamos chegar lá no finalzinho, que ele vai tratar muito da questão do que séculos e séculos colocaram na nossa cabeça, não é? E saindo do corpo físico, nós iríamos ou para o inferno ou para o céu. Imagina, não é? Ele vai puxar muito como os espíritos vão dizer assim, como vocês se permitiram, eu estou fazendo bem resumido mesmo, como vocês se permitiram aceitar que Deus deixasse que seus filhos ficassem para a vida eterna sofrendo. E aí existem mensagens belíssimas nesse final do Livro dos Espíritos, e numa delas, não é perguntado assim, um dia o mal vai acabar, não é? O mal não termina? Os Espíritos respondem, o mal não terminaria se o homem tivesse como destino ser eternamente o mal, não é? Mas Deus colocou nas suas criaturas a necessidade de ser feliz. Então, usando uma linguagem de tecnologia, não é? Nós temos um chipzinho, vou usar essa expressão, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E isso nos impõe, não é? Nos joga para frente, nos joga para frente. Então, querendo ser feliz, eu naquela vivência de, ora eu acerto, ora eu erro, eu vou percebendo que quando eu acerto, eu estou feliz, me dá essa consciência tranquila. E eu vou caminhando para essa felicidade. A irresistível necessidade de ser feliz, todos nós temos, todos nós queremos ser felizes, não é? E fechando bem aqui, propositadamente, a gente vai fechar com essa questão. Não vou dizer o número dela não, tá bom? Mas Kardec também pergunta, quando vai acabar essa maldade, quando vai acabar esse processo? E na resposta os espíritos falam assim, não é? Os maus são audacciosos, os bons são tímidos. E são muito claros, o dia que os bons resolverem ser mais ágeis, o mal vai desaparecer, vai a pouco desaparecendo. Então o Livro dos Espíritos é todo um roteiro, não é? De busca de felicidade, da plena certeza de que estamos a caminho dessa felicidade, que nós a construímos e que Deus, nosso Pai, não é? Ele não quer se mostrar para todos os seus filhos, Ele quer que, ajudando-nos uns aos outros, não é? Nesse caminho de construção da felicidade futura, estejamos sempre fazendo as melhores escolhas. Eu só faço melhores escolhas quando eu conheço, quando eu estudo. Qual é a melhor escolha? Então, conforme o convite que foi feito, vamos estudar, não vamos ficar só na reunião pública, vamos frequentar os cursos, vamos aprofundar os estudos para a gente poder conversar, trazer os nossos exemplos práticos e conhecendo melhor essa doutrina, acontecer conosco, não é? Irmos por um caminho que é o que Deus quer da gente, que sejamos mais felizes, que sejamos instrumentos, veículos pelo nosso ser, pelos nossos sentimentos, de atrair as pessoas para essa ideia da felicidade, para essa ideia de Deus, de amor e do papel do Cristo. Eu espero ter sido útil, tá bom? Está sendo muito bom estar aqui com vocês. Nós agradecemos a Aparecida pelo estudo que ela nos trouxe, a palestra, e vamos pedir aos médiuns que se ocupem os seus lugares
Senhor Jesus, Mestre querido, te rogamos mais uma vez, Senhor, que envolva todos nós aqui presentes em tuas doces vibrações de paz, de amor, de harmonia, de equilíbrio, envolvendo os médios para que eles possam nos doar suas melhores energias. Ajude a todos nós, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome dos guias espirituais, que possamos iniciar o passe na nossa casa. O tema de hoje, é falar sobre o ponto de vista. Se nós observarmos bem, após a palestra da nossa querida amiga fica assim: quantas vezes nós damos o nosso ponto de vista ao longo desses anos que estamos encarnados? Para pensar com o espírito imortal, quantas vezes mudamos os nossos pontos de vista? Aí vem outra pergunta: por que não aceitamos o ponto de vista do outro? Ora, cada vez que nós mudamos o nosso ponto de vista, nós estamos seguindo a lei do progresso. Quando falamos em ponto de vista do lado moral, claro, todas as mudanças morais que fazemos, nós estamos seguindo as leis morais, porque a lei do progresso, nós somos impelidos a ela. Estamos cada vez mais buscando ser felizes. E o que é felicidade? Felicidade é justamente isso: sermos felizes com as nossas conquistas materiais, mas também e principalmente buscar cada vez mais não valorizar tanto esses bens morais. Precisamos sim. Claro, quem gosta de um conforto, todos gostamos de conforto, todos gostamos de ter uma casa linda, né, de passear, de ter bons alimentos. Só que muitas das vezes, ao longo da nossa caminhada, nós valorizamos mais isso do que valorizamos as coisas espirituais. Como foi dito aqui, e sempre vocês ouvem isso, nós ouvimos isso, nós somos espíritos imortais. Vivemos muito mais na espiritualidade, que é a vida real, do que esta vida corporal, que ela não se limita do berço ao túmulo. Então busquemos sempre, cada vez mais, vir estudar, procurar, acima de tudo, nos envolver nos estudos e vivenciar essa bela doutrina que nos desperta e nos mostra novos horizontes. Vamos cada vez mais procurar estudar, como já foi dito aqui inúmeras vezes. Deus nos abençoe. Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Que o amor único de Deus esteja em cada coração, com o objetivo de semear a paz e a harmonia. Que entendam desse amor. São irmãos. E na serenidade desse amor único de Deus, terão muitos afazeres, começando pela propagação das verdades do Cristo. Que levem um pão, mas que levem a seriedade. Meus irmãos, nós da espiritualidade estamos com muitos trabalhos, já dissemos. Por isso pedimos a vocês que fiquem atentos. O mundo invisível superior
não é cenário de diversão para médiuns desavisados. Façam mais preces, todos vocês. As preces saindo do coração chegam no topo e são atendidas, e então serão diminuídas as dores. Quanto de vocês ainda sofre por falta de fé, por falta de confiar no amor único de Deus, amor que tem para com todos os seus filhos. Então, que sejam merecedores desse amor. São conhecedores das verdades, trazem as leis há milênio. Ainda não entenderam? Isto acontece pela ilusão que viveram. É hora de mudar. É hora de trabalhar com Jesus e Kardec. Lutem, sejam fortes. As dificuldades sempre existiram. Pensam que nós também não sofremos, não choramos, não lutamos? Poucos sabem, mas choramos ao ver a falta de paz, a falta de entendimento, a falta de amor entre vocês. Choramos por aqueles que ainda pensam que tudo sabe. Choramos também, mas nós nos mantemos firmes pelo amor puro de Deus, para conosco e para com vocês. Paz a todos. Um guia da casa. Vamos voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que agradecemos, Senhor, por esta manhã de hoje, nesta casa de amor, pelo estudo, pelo passe, pela mensagem consoladora, por tudo de bom que recebemos aqui, da espiritualidade que sustenta a nossa casa. Nós agradecemos e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e dos mentores espirituais que dirigem a nossa casa, é que damos encerrado a nossa reunião de hoje. Graças a Deus.